Este é o Visão OCI, um programa realizado pelo Observatório da Comunicação Institucional, em parceria com a Mega Brasil, e tem como objetivo conversar sobre o universo da comunicação. Eu sou Carolina Correia. Eu sou Manuel Marcondes Neto, aqui tratamos dos destaques no portal OCI. Tudo bem, Carol? Tudo bom, professor? Vamos falar de comunicação? Como sempre. Bom, para isso, a gente trouxe um texto que tem um título muito interessante da Carolina Denardi, que se chama Nunca Antes na História da Comunicação. Ela até começa dizendo que fez a brincadeira com o título, mas que no fundo é verdade. Ela fala sobre a questão das relações interpessoais e sobre alguns princípios para uma boa comunicação. E aí a minha primeira pergunta, professor, se o senhor pudesse dar um conselho para as relações públicas que estão se formando, que acabaram de se formar, que já tem uma estrada dentro da profissão, qual seria o conselho que o senhor daria dentro da área das relações públicas para todos nós profissionais? Bom, a nossa profissão nasceu liberal, né? Nasceu como consultoria. Nós estamos falando lá de 1906, né, com o Yves Lee. Yves Lee era um jornalista praticante, era advogado de formação, não havia curso de jornalismo na época. Então, ele dentro do jornal, fazia lá o trabalho inerente à atividade de uma redação. Ele começou a observar que havia uma demanda por divulgação, quer dizer, o termo técnico é publicity, quer dizer, as empresas teriam algo a dizer, gostariam de dizê-lo via mídia, mas não via propaganda, cujo termo correto é advertising. Então, por isso que publicidade e propaganda no Brasil tem esse título, né? Os cursos, né? Publicidade e propaganda. Só que no senso comum, esses dois termos são sinônimos. Então fica bastante esquisito o entendimento de publicidade e propaganda para quem acha que as duas coisas são a mesma coisa. Parece estranho. E para provar isso que eu estou dizendo, no CNPq, a nossa área de pesquisa chama-se Relações Públicas e Propaganda, que é o correto. Publicity and Advertising. Quer dizer, uma coisa é aquela comunicação que aparece sem ser paga, e a outra, anúncio. Então, ele via o interesse de capitães de indústria, executivos, quererem falar via mídia, mas sem fazer um anúncio. Ou como seria isso? Dando uma entrevista, mostrando as instalações de uma organização recém-fundada e tal. Percebendo essa necessidade, o que ele fez? Ele saiu do jornal, isso é muito importante, saiu do jornal para criar um serviço que não tinha esse nome ainda, Relações Públicas, mas era de publicity. E foi muito bem sucedido. E criou a nossa atividade, apartada do jornalismo. Quer dizer, e co-irmã, porque não existe relações públicas sem mídia. Nosso papel seria a colocação do nosso conteúdo através de press releases na imprensa, por convencimento, né, convencendo o redator-chefe, a editoria, de que aquilo é importante para o público do veículo. Quer dizer, essa é o beabá da nossa atividade, né? Então, o que que um RP em formação ou início de carreira deve pensar? Conhecer bem essa história, separar bem a sua atividade da propaganda, conhecer muito bem a organização que ele representa,
conhecer muito bem o setor da organização que ele representa, porque há concorrentes e é preciso se posicionar nesse mercado altamente competitivo, não é? Tem que saber se expressar muito bem, né? É, claro que com o advento das ferramentas de inteligência artificial, em tese, nós não teríamos mais erros grosseiros nas redações, porque se pelo menos as boas perguntas forem feitas, advirão textos irrepreensíveis, mesmo para alguém que não sabe se comunicar bem oralmente ou verbalmente ou por escrito. Mas não é só isso, né? Não é só redação. É preciso criar um ambiente ah, de abertura, né? O que é um RP? É o sujeito que está na porta, atendendo, é disposto a ouvir. Essa é outra característica, né? A disposição para a ausculta. Tanto que eu, atendendo uma provocação na internet, outro dia eu mencionei isso aqui. Uma colega nossa perguntou sobre uma palavra só para definir RP. Eu usei a palavra alteridade, né? Quer dizer, RP é o outro. O que você está fazendo, está pensando no outro lado, né? De quem emite, quem recebe a comunicação. Então, são essas coisas básicas aí que eu chamaria atenção para o exercício da nossa atividade. Muito bem, professor. Pedir 5 segundos para quem nos acompanha também, tomar um golinho de água e a gente já volta. Professor, o senhor citou uma questão muito interessante, que é a questão da alteridade, né? E aí, pensando assim, né? Já faz um tempo que eu saí da graduação e atuei como relações públicas por alguns anos, e eu sentia essa necessidade, né? De ouvir o outro, de estar presente com escutativa para o outro. Vendo o mercado hoje, qual que é a opinião do senhor? Os profissionais da comunicação estão atentos a essa escuta ativa, a essa necessidade de entender o outro, ou não? Ainda está muito centrado no discurso, na emissão? Olha, em tese, sim, porque essa necessidade de ausculta entrou em todos os currículos, isso está presente, né, de um modo ou de outro, depende de cada programa, de cada grade curricular, mas essa preocupação já entrou. Em tese, a dificuldade sempre é você fazer a transição da teoria para a prática. E você acabou de dizer, né, da tua experiência já no mercado, que você pode testar isso. Às vezes você pode ter se sentido carente de um aspecto para lidar com alguma situação. Porque é muito difícil que a faculdade promova todas as situações simuladas, por exemplo, de crise, que é um assunto que nos diz respeito diretamente. Abrindo aqui um parênteses, né? No bloco anterior, nós falamos sobre a função de RP na divulgação, né? Agora, no Brasil, a tal da assessoria de imprensa, eu boto entre aspas, o de imprensa,
porque é um nome, é um termo que, se você pensar, não faz sentido algum. Fala isso em Portugal, não faz sentido nenhum. Fala isso em inglês, também não faz nenhum sentido. Faz sentido media relations, né? Enfim, assessoria de imprensa é complicado. Você seria um assessor dentro da imprensa. E esse é um problema. Portugal, por exemplo, é crime. Você ser jornalista e RP ao mesmo tempo. Aqui não temos essa previsão legal. E há tráfico de influência. Isso é péssimo. Quando alguém usa desse espaço para fazer uma coisa que não é jornalismo, né? Você estaria a favor de um lado, de um anunciante, de alguém. Então, idealmente, isso não pode. Então, você passar da teoria à prática demanda experiência. Eu acho que quando alguém vai contratar um RP, precisa olhar o tempo de experiência que esse RP tem, situações semelhantes que ele já viveu, de uma organização em crescimento ou uma organização em declínio. Quer dizer, qual é a minha situação agora? Então, quem é que eu vou contratar? Então, isso bate na outra estaca, que é a tal da gestão de crises de imagem pública. Eu diria que é uma atividade típica de RP, mas que também no Brasil foi sequestrada pelos jornalistas, assim como a assessoria de imprensa. Então, duas coisas são centrais na nossa área. No Brasil, não estão conosco, na prática. Há exceções e tal. Se pegar uma empresa gigante de assessoria de imprensa, você vai encontrar uns RPs lá. Mas o comando é sempre de ex-jornalistas, gente infiltrada não, enfronhada no meio, perdão aqui pela palavra errada, enfronhada, né, no meio, ex-colegas, e daí vem aquela coisa de fazer contenção, que é uma palavra que eles usam. Ah, vamos fazer uma contenção aqui da crise, né? Que é, enfim, natural, todo mundo quer ser menos exposto possível. Qualquer pessoa física ou jurídica não quer ser exposta na mídia. Agora, se acontece um acidente, se acontecem mortes, se acontece um problema gigante, fechar a porta não é a saída. A saída é abrir a porta, né? Receber a imprensa, o interesse da imprensa é o interesse do leitor, do grande público. A imprensa não está ali para cuidar da empresa. Quem está cuidando da empresa é o assessor, que em tese seria um RP. Mas aí você tem ali um jornalista. Aí o cara começa a usar os seus contatos pessoais, as suas amizades, fala, não usa essa palavra, não picha aqui o meu chefe. É complicado, né? Então, eu diria que uma boa formação em psicologia, eu, por acaso, tive sorte na minha formação, eu tive 6 semestres de psicologia. Hoje você pega um curso de RP, talvez tenha um semestre só. E a psicologia é uma ciência que tem muito a nos ensinar, a trazer para a RP de conhecimento, de técnicas e de situações em que a pessoa se encontra no dia a dia, com o indivíduo ou com o grupo. Você tem a psicologia, que está classificada como ciência humana, aliás, ao lado da comunicação, quando surgiram para cuidar do indivíduo. Aí vem o conceito de psicologia social. Esbarra muito com a sociologia, com a ciência, que a sociologia, a ciência política, estão nas ciências sociais. Muita gente fica com essa dificuldade. Mas o que são ciências humanas e ciências sociais, né? Então, a comunicação na minha universidade estava na decania de ciências humanas, junto com a psicologia. E noutra decania estavam as ciências políticas, as ciências econômicas, as ciências sociais, né?
Então, quando você para de lidar com o indivíduo e vai lidar com o grupo, com comunidade, com o grande público, sociedade, as técnicas são outras de comunicação, né? Não é mais pessoa a pessoa, é pessoa, multidão, né? Até massa. Aí vem toda a questão da mídia de massa, que está em queda por conta da explosão da internet, explosão de meios pelos quais alguém pode ser atingido. Então, nós estamos aí num ambiente bastante complexo. A Carolina Denardi é perfeita nessa coluna dela, e eu acho que, enfim, você escolheu muito bem esse tema para a gente tratar hoje. Sim, com certeza. E é um tema que continua sendo atual, né? Ele não cai, né? Não cai. Bom, a conversa está muito boa, mas eu vou pedir mais 5 segundinhos, só mais um golinho d'água e aí a gente volta para falar do índice de transparência ativa. Oi, eu sou a Priscila Santana e sou apresentadora do programa Carreira Substantivo Feminino. Lá nós vamos conversar sobre diversidade no mercado de trabalho. E com as nossas convidadas, nós vamos fazer reflexões, discussões sobre esses desafios e também sobre as conquistas dessas mulheres. E quem sabe, inspirar outras mulheres por aí. Então não deixe de assistir os nossos episódios que vão ao ar sempre às segundas-feiras às 11 horas, com reprises às sextas-feiras. E esse programa é um oferecimento da Mega Brasil e da Pronto Comunicação. Professor, agora índice de transparência ativa. Deixa eu citar todos nós aqui. Estamos na instância 3 agora, caminhamos para a instância 3, que é relevância. E dentro dessa instância, a tática 9, pesquisa de opinião. E aí, para falar então sobre 2 tópicos. O 9.1, que é avaliação da imagem institucional, clientela direta. E 9.2, avaliação da imagem institucional, público interno. Lembrando sempre que o índice de transparência ativa, que tem um apelido de 5R, Index, compõe-se de 5 instâncias, né? O reconhecimento, o relacionamento, relevância, reputação e resiliência. E nós agora entramos no na terceira instância de relevância, né? E nós vamos ver aqui 10 táticas ou técnicas desdobradas e vamos conversar sobre elas nos programas a partir de hoje, né? Pesquisa de opinião é outra coisa central no campo das relações públicas. Quando nós viemos, inclusive, para o Brasil, né, criando a legislação em 1967 e o sistema CONFEP, em 1969, nós reivindicávamos a pesquisa de opinião pública como nossa atividade. Isso, inclusive, está no texto legal. Por quê? Porque tratar de opinião pública requer responsabilidade técnica. Aí você está lidando com audiência. Você está falando com grupos, tem que ter uma responsabilidade para fazer isso. Diferente da propaganda. A propaganda claramente é um discurso preparado para venda. Então você vai dizer o melhor carro, o melhor creme dental, a melhor dedetização. Quer dizer, é aceitável da parte da propaganda esses adjetivos. É aceitável. Você vai a uma feira livre, o sujeito lá dizendo que a tangerina dele é a melhor, né? Ou mamão. E o outro lá também está falando isso. Então você avalia, você pega, né? Aliás, não pode ficar apertando fruta, né? Na feira que você leva bronca, né?
Mas você, ou então o preço vai fazer você escolher uma banca. Propaganda, então, tem essa licença. Agora, você falar de, por exemplo, vamos falar da maneira mais corriqueira de pesquisa de opinião, que é a eleitoral. Você vai emitir um report, né, um extrato de uma pesquisa, que até a lei eleitoral obriga que você registre a pesquisa no Tribunal Regional, que você diga a margem de erro, quantas pessoas você entrevistou. Agora, aquilo ali que foi perguntado dá um relatório gigantesco. E o que vai para a mídia é 30 segundos. É o problema do espaço, né? Então, é, há uma responsabilidade importante nessa informação, enorme. Ou quando você fala de hábitos ou de preferências, você influencia de certa maneira. Dizer que não influencia me parece tolo. Uma pesquisa, qual é o destino mais escolhido pelos brasileiros turístico? Aí vem uma pesquisa com 10 cidades ou 10 países. Você lê isso para quê? Por que você vai ler essa matéria numa mídia? Por que a mídia deu essa matéria? Olha, essas perguntas são riquíssimas. Por exemplo, foi pago? Essa publicação foi paga? Não, ela é de interesse público. O Instituto de Pesquisa convenceu o jornal a colocar uma matéria sobre destinos turísticos? Ok. Não, ela pagou por isso, por um assessor, não pagou ao veículo, pagou um assessor que tem influência. Aí vem toda a questão do tráfico de influência, é super complicado. Por isso que no caso eleitoral é muito regulado, porque você vai dizer, o pessoal prefere mais o candidato A do que o B, isso influencia as pessoas. Ah, não, as pessoas estão votando cada vez mais em branco. Isso é um dado, entendeu? Que pode ser interpretado por quem recebe de maneira diversa. Então, toda a responsabilidade que está inerente a isso tudo, é importante que a gente, na nossa formação, a gente receba dos professores de psicologia, de antropologia, de ciência do comportamento, que a gente receba a informação de quão importante é isso. Tratar disso, não é, entendeu? Laranja madura na beira da estrada. Não é. Então, a pesquisa de opinião vai avaliar, né, no quesito a, o público institucional, do ponto de vista de organização, talvez de organização para organização, business to business, né? E o segundo quesito, já falando do segundo quesito, junto ao público interno, o público próprio. Um está falando para fora de casa e a outra opinião é para dentro de casa. Então, eu estava contando a historinha no começo da nossa profissão. Depois, na década de 70, houve muito debate, e, para variar, o nosso sistema perdeu o debate e a gente perdeu a primazia ou o privilégio de tratar de pesquisa de opinião para a área da estatística. E foi muito importante a atuação do IBOP, que, apesar de ser uma empresa privada, tinha um nome que parecia de uma entidade pública, que era Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística. Então, é uma coisa que parece até com o IBGE, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, as pessoas olhavam para o IBOP como quem olhava para o IBGE, atribuindo total credibilidade à informação que chegaria. Né? Até hoje a gente usa essa expressão, da IBOP, não deu IBOP.
O Ibope nem existe mais. Hoje ele foi substituído por uma outra empresa com outro nome. E o próprio Ibope fez muitas gestões em Brasília, enfim, para que não ficasse debaixo do nosso sistema. E pelo fato de trabalhar com estatística, e trabalhar com estatística também requer responsabilidade técnica. Nós, por exemplo, para fazer o nosso índice de transparência ativa, tivemos que ter um estatístico responsável, tivemos que contar com um estatístico responsável no nosso grupo de pesquisa. Então, conseguiu-se levar, digamos, a responsabilidade técnica pela divulgação de extratos de opinião pública, de pesquisas de opinião pública, a divulgação delas para uma responsabilidade que seria atribuída, seria respondida por estatísticos. Então, trata-se desse quesito, desculpa aqui me alongar com essa explicação um pouco histórica, mas, enfim, acho que ficou explicado. Imagina, professor, eu acho que é isso. A gente poder situar para entender não só os tópicos da tática, mas também para entender como que isso se encaixa, se enquadra dentro do índice, né? E para os profissionais de comunicação que trabalham com ele, entender o papel, né? Como que esse papel se encaixa e é executado, né, por eles. Não, eu acho que faz todo sentido. A opinião pública inclusive, há muita discussão sobre esse próprio termo. O que é opinião pública? O Arthur da Távola, foi senador aqui pelo Rio de Janeiro, ele dizia: não existe opinião pública, existe opinião de quem publica. É bem interessante essa provocação, né? Ainda mais em tempos de explosão de veículos, de sites, de blogs, de opiniões, de influencers. Aliás, eu recomendo muito o programa Comunicação S.A., aqui da Mega Brasil, que entrevistou o Andrew McLuhan, de passagem pelo Brasil. Nós clipamos uma entrevista dele na Veja, no portal, e ontem eu tive a oportunidade de assistir, está lá no streaming, pode ser visto a qualquer momento, o programa Comunicação S.A. da Mega Brasil, entrevistando o Andrew. E ele trata disso, entre outras coisas, né? Dessa explosão de meios, né? O avô dele cravou o meio é a mensagem, que é uma coisa valiosíssima da nossa, digamos, da nossa teoria da comunicação, como também cunhou a expressão aldeia global. Enfim, então vale a pena, né? O livro do McLuhan, onde aparece bem isso, os meios de comunicação como extensões do homem. É uma pena que eu não tenho visto mais esse livro nas bibliografias. É como se tivesse ficou velho, mas não ficou inválido. É um clássico, assim como a Obra Aberta, do Humberto Eco, e outros títulos que eu acho fundamental que os nossos futuros RPs passem por isso na faculdade. Isso aí, professor. Quem puder, então, só acessar o YouTube da Mega Brasil, tem as colunas dos programas e tem lá a entrevista, ou pelo Spotify também, eles também divulgam E nós também estamos no Spotify. Isso, por podcast também estamos, então fica o convite. Divirta-se, enjoy, participe ali, e se puder também, comente aqui pela rede social que você está acessando o vídeo, põe a sua consideração, a sua opinião, para a gente poder continuar a conversa. Nos vemos no próximo episódio. É isso aí, Visão ACI, toda semana, Rádio e TV Mega Brasil. Até o próximo. Tchau, tchau.